A outra coisa é a questão de eficiência desse algoritmo. Lembrem que a gente vem de algoritmos muito eficientes para busca em largura e busca em profundidade, né? Todos eles da ordem de n mais m, proporcional, portanto, ao número de vértices mais arcos do grafo, proporcional ao tamanho do grafo. Esse algoritmo aqui, qual a eficiência que ele vai ter, gente? Ele tem aqui um laço que vai durar enquanto eu não visitar todos os vértices do grafo. Ou podem pensar, como eu falei, isso aqui é um detalhe do pseudocódigo, mas todos os vértices alcançáveis, tá? Só para simplificar, alto nível aqui, ó. Se por acaso eu não alcanço todos os vértices do grafo, tá? Se eu tiver componentes desconexos, concordo que esse algoritmo não vai terminar, porque o critério de parada dele é visitar todo mundo, mas isso aí não é um problema para quem está olhando para o algoritmo no alto nível, por quê? Porque eu identifico, primeiro faço uma busca genérica ali, identifico qual é o meu componente, e daí o meu V, a partir daquele momento, o meu Vzão, é só aquele componente. Ignora o resto, já que não é alcançável mesmo, não faz sentido eu querer calcular a distância de um cara que não é alcançável. Então isso aí a gente dribla com facilidade. O ponto é, sendo esses caras alcançáveis, eu vou ter uma iteração desse laço para cada vértice. Porque o R começa vazio, ele termina quando for igual, enquanto não for igual, ele continua, então vai terminar quando for igual. E o que eu faço? Em cada iteração eu pego um vértice e coloco ele em R. Então vou ter número de iterações da ordem de N, né? Onde N é o tamanho de V. Da ordem de N, lembrando, isso aqui é norma de V. Ok? Tranquilo? Não estou falando que é o tempo do algoritmo ainda, estou falando que é o número de iterações, tá? Isso aqui é o número de iterações desse laço principal. Tranquilo até aí, gente? Aqui dentro, nesse laço, eu estou iterando sobre todos os arcos que saem do meu vértice, né? Então, normalmente, qual que é o raciocínio que eu fiz para analisar a busca em largura, para analisar a busca em profundidade? E seria uma coisa parecida aqui. Qual que é a eficiência desse laço aqui? Ela vai ser proporcional ao número de vizinhos que meu arco tem, a norma de delta mais, certo? Só que daí, somando para todos os vértices, seria proporcional a m, né? Então, no total, deixa eu colocar aqui, no total das iterações, isso aqui é da ordem de m de macaco ali, porque é o número total de arcos que esses vértices têm. Tudo bem? Tudo bem, gente? De novo, ó, de onde vem isso aqui? Eu visito um vértice por iteração, por isso que eu tenho n iterações nesse lado de fora. Para cada vértice que eu estou visitando, eu olho para todos os arcos que saem dele. No fim das contas, no total, eu vou visitar todos os arcos, cada arco uma vez. Se for um grafo não orientado, cada arco duas vezes, mas tudo bem, é uma diferença de uma constante. É proporcional ao número de arcos. Ok? Tudo bem, gente? Estão melhorando com caras preocupados. Então, olhando assim, vejam como a gente tem que ser cuidadoso. Daria a impressão de que ele seria da ordem de n mais m, que é o que a gente está acostumado com busca em largura, busca em profundidade. Mas esse algoritmo é mais sofisticado. Ele me pede para fazer uma coisa mais complexa aqui. Ele me pede para pegar essa escolha aqui, o vértice que minimiza dist de V. Ele não pede para eu pegar o que está lá há mais tempo, que eu sei fazer em tempo de 1 numa lista. Nem o que está há menos tempo, que eu sei, numa fila, perdão, né, que é a busca em largura. Nem para pegar o cara que está há menos tempo, que eu sei fazer em O de 1 numa pilha. Ele me pede para pegar o cara que minimiza dist de V. E o jeito que eu sei fazer isso, do jeito mais simples, é percorre todos os vértices, descarta os que estão em R, então percorre esse vetor aqui, tá? Percorre o dist, ignora os que já estão em R, porque eu estou procurando um cara que está em V menos R. Dentre os que eu não ignorei, pego o menor. Quanto que isso me custa? Se eu for fazer isso percorrendo o vetor? Da ordem de n. Ok? Então esse passo aqui, esse inocente passo aqui, ó, sozinho, me custa da ordem de n. Tá? Só que, poxa, ele ocorre toda iteração, então n vezes n da ordem de n ao quadrado. Tá? Então esse algoritmo, na implementação mais simples, nessa versão mais simples, da ordem de n ao quadrado. Aí eu tenho um quiz bom para vocês. Como que a gente implementou de modo eficiente a busca em profundidade?
a gente usou uma pilha, né? Porque veja, que eu poderia ter implementado, pegar o cara mais recente de um modo ineficiente também, percorrendo todos eles e vendo a data de inserção, o tempo de inserção. Mas não, a gente já usou uma pilha que me faz isso muito rápido. Mesma coisa para fila na busca em largura. Conhecem alguma estrutura que me devolve o mínimo de um certo conjunto de valores com eficiência? Perdão? Heap. Tá? Então, o heap é a generalização, né? É uma implementação eficiente para fila de prioridade, que generaliza tanto pilha quanto fila. Né? Ele opera devolvendo o menor, mas não simplesmente por quem está lá mais tempo ou menos tempo, mas pelo valor que tem. Tá? Então, a implementação mais comum e mais eficiente de Dijkstra é usando o heap, só que a gente vai falar disso na próxima aula, porque tem vários detalhezinhos técnicos, é um uso não trivial dos heaps. Então eu vou falar disso na próxima aula, mas fica essa dica, vejam, a minha limitação aqui dele ficar n² é por conta dessa operação, e essa operação não tem que ser feita em tempo linear, eu posso tentar fazer melhor do que isso, mas vai trazer algumas complicações que a gente vai ter que lidar, então eu não vou aprofundar nisso agora. Por enquanto, n². Aí vejam, quando eu falo aqui, olha, n vezes n já deu n², eu nem coloco o termo m aqui, percebe? Por quê? Tem um motivo bem simples, mas alguém quer me dizer por quê? O número de arcos do grafo varia entre... Um grafo mais esparso, ele é próximo de n, um grafo mais denso tem arco entre todos os pares, é próximo de n². Então esse valor já está ali abaixo de n², se o grafo não tiver essas múltiplas. Tá? Então meio que isso aqui já domina, não tem porque eu colocar... Estaria correto falar é n² mais m? Estaria correto, mas não me acrescenta. Tá? É tipo eu falar, eu devo milhões, mais algumas centenas, whatever. Né? O número maior domina ali, é ele que conta pra mim. Não devo não, tá? Só deixar claro. Ok, gente. Análise de eficiência, complementando o pseudocódigo. Deixa eu falar da limitação desse algoritmo, que eu acho que ajuda a gente a entender. Pelo menos eu entendo melhor ele quando eu vejo o caso que ele dá errado.